Olá, pessoal, tudo pronto para começar, mas antes eu vou explicar como é que vai funcionar o evento. Primeiro tema, teremos a palestra da professora Saunarai. Eu sei que vai surgir algumas dúvidas durante a palestra, mas eu peço que vocês escrevam as dúvidas no chat durante a palestra, tá bom? Lembrem também de desativar o microfone para que todos consigam ouvir com clareza a palestra. E, terminando a palestra da professora Saunarai, a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas por áudio, tá? Lembrando que teremos o sorteio do dia no final da palestra, após as perguntas, e eu peço para vocês ficarem até o final, para quem quiser participar do sorteio. Estamos prontos para começar. Agora eu vou passar a palavra para a professora Sal Narai. Sal Narai já está aí, Sal? Ativa o seu microfone, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, todo mundo. Estou muito feliz de poder estar aqui, principalmente neste momento aí que eu estou me recuperando aqui de uma cirurgia e levantei da cama hoje para poder estar aqui com vocês. Então, uma nova vida, recomeçar, né? Estou vendo vários reincidentes meus aí, né? Várias carinhas conhecidas, né? Que já tiveram comigo em outros momentos. Fico muito feliz porque é um momento de atualização. Então, mesmo quem já fez o curso, eu acho que está com grande expectativa aí de falar um pouco sobre essa mudança aí, na questão também da homologação. Fernando, Mauro, Carlos, estou vendo aí o Luciano, tem várias carinhas, Paulinho, tem várias carinhas conhecidas aí, fico muito feliz. Professora, já pode compartilhar a sua apresentação, tá tudo pronto, tá? Pessoal, então, enquanto eu compartilho aqui, me pediram para fazer uma palestra. E eu não sei fazer palestras, eu sei fazer aula. Acabei fazendo uma aula, né? Eu acho que um professor aí, ele pensa sempre na ideia de deixar um material em que vocês possam usá-los depois, né, com riqueza de detalhes. Então, por mais que a gente vai falar aqui, quem conhece sabe que os meus cursos, eu gosto de deixar um material bem explicativo, então eu fiz aí uma mini aula de homologação para vocês hoje, espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida em tempo real, mande pelo chat que eu respondo depois, para não interromper essa sequência aí de raciocínio, mas mesmo que às vezes chegue aquela dúvida naquele momento, mande pelo chat. No final a gente bate um papo aí, conversa também pelo microfone, né? Então eu atualizei aqui bastante, né, a questão do material de acordo com a lei aí, 14.300, que veio nesse ano, né, publicada 7 de janeiro de 2022, que gerou aí grandes impactos aí na questão de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, tá? E na geração distribuída como um todo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a parte técnica aí da homologação de sistemas fotovoltaicos. Me dá um joinha quem está com a câmera ligada, se está vendo a minha apresentação, se está sendo compartilhada. Tudo certinho? Então, vamos que vamos. Olha, muito bom. Isso aí nos cursos, gente, é um barulho danado, viu? Esse silêncio aí não é normal, para quem conhece, né? A Lidiane já me apresentou, né? Então, tá aí. Hoje, realmente, eu estou muito focada na parte de capacitação, junto com o Senai, junto com a Oca Energia também, com essas parcerias aí, mas também atuo na área de consultoria de eficiência energética, né? Uma área que eu comecei há muitos anos atrás, há 27 anos atrás. A Lidiane até citou a questão que minha origem é eletricista de rede aérea de distribuição, né? Eu sou ex-funcionária da CEMIG, então ela resgatou aí uma profissão minha que eu tenho muito prazer, né, e muito orgulho de levar comigo aí. E também estou na BNT, né, ajudando aí como coautora de algumas normas da área de energia solar. Sendo assim, então, me facilita um pouco falar sobre o assunto, mesmo sabendo que a gente não sabe tudo, né? Mas a gente está sempre atrás. Então, vamos lá. Primeiro, né, eu sempre busco aí a questão do significado do curso que a gente está fazendo. Então, o que significa homologar o sistema fotovoltaico? Eu deixei aqui para vocês, então, uma definição que a gente vai comentar sobre ela, né? A homologação constitui um procedimento padrão em que a distribuidora de energia realiza a fiscalização do sistema solar instalado em uma unidade consumidora, verificando se ele possui as especificações estabelecidas nas normas técnicas de segurança.
Pessoal, não tem como homologar um sistema fotovoltaico sem ter passado antes pela parte técnica e de segurança, regida aí não só pelas legislações, bem como pelas normas das concessionárias, né? Quando eu estou pedindo a homologação do sistema fotovoltaico, ou seja, estou pedindo uma conexão do meu sistema, eu tenho que ter todo um conhecimento prévio da unidade consumidora onde vai ser instalada, né? Do que já existe ali, se aquilo ali está compatível, né? Está pronto para receber a minha usina, né? E bem como as regulamentações do setor também, né? Do sistema solar. Então, eu falo que a homologação, ela tem uma divisão aí, tanto da parte de projeto, e a parte de inserir esse projeto dessa usina na unidade pré-existente, né? Porque vai ter ali uma unidade ou que está sendo construída ou pré-existente, e ali existem normas de conexão, existem padrões de conexão e padrão mesmo, né? Que é uma das questões aí bem polêmicas, né? Que hoje tem na relação de mudança de padrão, de aumento de carga, se precisa de aumentar ou não, porque se ocorre algum problema naquela unidade consumidora, naquela residência, naquele comércio, naquela indústria, após a instalação do seu sistema solar fotovoltaico, você se torna responsável por aquilo, se realmente for constatado que o seu sistema não atende às questões ali técnicas, né, daquele local. Então, é muito importante, então, que tenha todo esse conjunto de conhecimentos aí, não só, eu vou vender uma usina e vou instalar a usina. Minha função é essa, vou homologar essa usina. Não, não é isso, entendeu? Existem restrições ali até onde a concessionária ela aprova o ponto de conexão, até mesmo, né, falo do ponto de conexão, mas o que já existe ali atrás é uma responsabilidade técnica do responsável que está instalando ali, né, responsável técnico que está fazendo aquela usina. Então, hoje, a maior barreira de uma homologação não é o projeto de energia solar fotovoltaica, sim a compatibilidade desse projeto com a instalação. Né? O que aquela pessoa se preocupou em verificar naquela instalação onde vai ser conectado, se o padrão está em conformidade, se o ramal ali aéreo é subterrâneo, se o disjuntor é compatível, enfim, né? Se o cliente tem débito. Então, tem várias questões aí que a gente vai tratar aqui durante essa mini aula aí que eu vou passar para vocês. Olha que tanto de texto, nós não vamos ler isso, mas vou deixar esse material para vocês. Eu trouxe aqui simplesmente para colocar para vocês o que alterou agora com a Lei 14.300, e essa parte aqui do lado esquerdo, eu preciso de falar isso, essa questão aqui, porque ainda não está tudo no papel, né? Ainda não está tudo certo. A Lei 14.300, ela não revoga a Resolução 482 de 2012, ela atualiza. Mas cadê essa atualização? Que não chegou ainda, né? E o prazo dessa atualização eram 180 dias. Então, se você fizer a conta de 7 de janeiro de 2022, 180 dias, e aí como, então, que você cobra isso? Né, Vitor? Como que você cobra isso? Se não existe no papel. Existe uma lei que já bateu o martelo, já foi publicada, mas nós temos que atender, quando se fala de energia elétrica, a ANEEL, né? Então, se a ANEEL ainda não colocou o novo texto, a concessionária não se obriga a cumprir. É a mesma coisa assim, ó, tenho o pai de todos, mas o meu superior imediato não me deu a liberação ainda, né? Existe um todo-poderoso que é uma lei, mas eu preciso de ter uma hierarquia, e a concessionária tem uma hierarquia, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, aqui do lado esquerdo, ó, até uma interrogaçãozinha aí, ó. A Resolução 482 define o sistema de compensação de energia elétrica, né? Que possibilita benefícios aos consumidores que desejam gerar energia elétrica para o próprio consumo, a partir de fontes de energias renováveis e cogeração qualificada, e fornecer o excedente para a redistribuição. Né? Aqui ainda tinha a palavrinha gratuita, né? De forma gratuita. Vem mais para baixo desse texto, que a gente sabe que vai alterar também, né? Não vai ser tão de forma gratuita mais. Mas com a Lei 14.300, publicada em 7 de janeiro, o novo texto esperado dentro do prazo de 180 dias deverá ser. Então, olha, eu já coloquei o novo texto aqui para vocês, mas precisamos aguardar aí
é a publicação através da atualização da 482. O que mudou? Microgeração distribuída, até 75 kW. Antes considerava 75 kW a menor potência entre inversor e módulo. Hoje ficou muito claro aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, consegue? Eu não queria fazer anotações aqui para não rabiscar, consegue, né? Hoje o que mudou aqui, ó, é isso aqui, ó, em corrente alternada. Então, agora está definido, e isso foi uma coisa muito positiva, que microgeração, o que limita a microgeração é a minha conexão com a rede. A minha conexão com a rede nunca foi módulo fotovoltaico, nunca foi potência de geração, sempre foi potência CA, né? Então, se eu tenho aí um inversor ou a soma dos meus inversores até 75 kW, eu estou pedindo, solicitando um sistema de microgeração distribuída, tá? O que mudou na mini geração? Bom, mini geração também colocou aqui em corrente alternada, maior que 75 kW, igual a 5 mega para fontes despacháveis e menor ou igual a 3 megas para fontes não despacháveis. A energia fotovoltaica é uma fonte não despachável. Então, vamos lá. Para quem fizer a conexão de sistema até 6 de janeiro, né, a solicitação até 6 de janeiro de 2022, ainda pode fazer uma usina de até 5 mega, que é o texto antigo, e ter o benefício de compensação de créditos em mini geração distribuída. A partir de 7 de janeiro, essa potência ela é reduzida até 3 mega. Então, até 3 mega. Eu não posso construir uma usina, então, acima de 3 mega? Pode, mas ela não entra na 482 no sistema de compensação de energia, tá? Ela pode entrar em outras formas aí, né, que a gente tem no mercado aí para obter aí benefícios da energia solar fotovoltaica. Mas o sistema de compensação volta à sua origem, que é lá em 2012, que é 3 mega. Então, a 482 começou com limite de mini geração em 3 mega, a 687 aumentou para 5, e agora a gente tem uma redução de novo para 3 megawatt aí, o limite da mini geração, tá? Coloquei aqui algumas normas e legislações, então, que foram atualizadas e que vocês agora precisam de atualizar também o material de vocês, tá? Primeiro, a resolução normativa 4.2 da ANEEL, estamos aguardando a atualização, né? A gente precisa dessa atualização aí o mais rápido possível, aqui agora, vencido, com o período já vencido agora em julho, né? Então, atualização de 2022. Bom, antes, a gente tinha como referência também a resolução 414, né, que basicamente tratava do sistema prestação de serviço público e distribuição de energia. E hoje ela foi revogada pela resolução 1000. Então, está aí mais um documento, mais um texto aí que vocês precisam, porque eu vou abordar vários aspectos dela nessa palestra, né, e nessa mini aula aí, que vocês veem que são importantes, né? Mais uma, PRODIST, né? Os procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Nacional, PRODIST, atualização 956 de 2021, revogou as resoluções anteriores sobre o tema. Então, tudo que se falava antes sobre o PRODIST, hoje o novo texto, a resolução normativa 956, tá? E, não menos importante, né? Eu deixei por último por uma questão de hierarquia, as normas técnicas das distribuidoras de energia elétrica, que devem cumprir as questões anteriores. E isso é a nossa briga, né? Se já existe uma referência, a concessionária tem que cumprir, tá? E uma das coisas que a gente vai conversar muito aqui é a questão do não cumprimento. Se a gente não reclamar, se não tiver um montante de reclamação aí em relação ao não, acho que o brasileiro ele tem preguiça de reclamar, né? Não sei se ele fala, você vai me dar um trabalho, a gente é um protocolozinho, né? Quanto maior esse número de protocolo, mais vai ajudar que a gente faça que o sistema seja mais ágil, que contrate mais pessoas, que capacitem mais pessoas, para que possa agilizar o nosso sistema aí de homologação, tá? Então, eu vou colocar alguns pontos importantes aqui daquelas que foram mexidos aí, né, alterados, ou até mesmo não, mas que tem um ponto de atenção aí, em relação às normas que foram citadas antes. Bom, primeira coisa, seção 3.1, módulo 3 do PRODIST, requisitos para conexão de micro e mini geração de energia. Eu gosto muito, esse texto aqui,
para mim, é um dos mais importantes. Eu acho que em toda reclamação com a concessionária deve ser anexado esse texto aqui. Olha o que o módulo 3, seção 3.1 do PRODIST, parágrafo 6, fala. A solicitação de conexão deve conter o formulário de solicitação de acesso, que agora vai ter um novo nome, que eu vou mostrar para vocês, para micro e mini geração distribuída, constantes no anexo 3A, 3B e 3C. Então, o 3A é para um formulário para microgeração menor do que 10 kW. Está até aqui embaixo, tá, gente? Eu gosto de detalhar muito para que vocês não tenham nenhuma dúvida em relação ao que está escrito aqui. O 3B é para microgeração entre 10 e 75 kW. Até colocar aqui entre 10 e 75, potência superior a 10, inferior a 75. Tá? Depois me lembra de arrumar aqui, tá, Lidiane? Talvez na hora da diagramação saiu aqui um pouquinho. E o 3C é para mini geração. Então, vamos lá. O superior a 10 não está errado, porque, na realidade, a própria definição de microgeração limita até 75, tá bom? Então, é de um formulário para potência igual ou menor a 10 kW, um formulário para de 10 a 75 kW e um formulário separado para mini geração. Até aqui tudo bem. Conforme potência instalada da geração, acompanhada dos documentos pertinentes a cada caso, não cabendo à distribuidora solicitar documentos adicionais àqueles indicados nos formulários. Pessoal, o formulário, ele vem com tanto de quadradinho para a gente marcar os documentos que precisam ser inseridos, precisam ser colocados juntos. Aí vem a concessionária e pede a foto do poste de entrada, do ramal de entrada do cliente. Se isso não está no formulário, e não sou eu que estou falando, é a seção 3.1 aqui do PRODIST, não pode ser solicitado, não deve ser solicitado. Mas eu costumo falar assim, que a concessionária é igual a igreja, né? Minha casa, minha vida. Também, igual projetos também, ou seja, quem manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu não forneço, isso acaba me trazendo um atraso maior, porque eu tenho uma reclamação, eu tenho que abrir uma reclamação, eu tenho que esperar essa reclamação. O fato é que a concessionária tem que indicar no formulário todos os documentos que ela precisa para dar o seu parecer de acesso, que também agora vai chamar orçamento prévio, enfim. Mas o antigo nosso, né, o nosso famoso parecer de acesso. Se não está no formulário, ela não pode pedir. Ela não pode pedir. E ela pede várias documentações complementares, o que atrasam aí totalmente o processo de homologação da MIUzinha. Certo? Ficou claro? Cadê meu joinha? Muito bem, eu estou vendo que tem mãozinhas levantadas aqui, depois a Lidiane a gente vai falar sobre isso, né? Novas nomenclaturas e prazos, acabei de falar, né? O que a gente tem hoje, né, como referência para homologação, é a consulta de acesso, que não é obrigatória, somente em caso de outorgas, quando eu quero ter alguma informação, né? Então, a resposta da consulta é uma informação de acesso, e a solicitação de acesso, que a resposta é o parecer de acesso. Para ficar alguma coisa aí bem equiparável a termos que já existem no mercado aí, né? A resolução está aí falando de solicitação de orçamento de conexão, que é a nomenclatura para solicitação de acesso, e orçamento prévio, a nova nomenclatura para parecer de acesso. Então, pode ser que, a partir de agora, né, isso já começou a valer em 4 de 2022, a gente sabe que enquanto o novo texto da 482 não for publicado, as concessionárias não acertarem os seus formulários e tudo, vocês ainda vão ter aí a questão do parecer de acesso, mas não se assustem quando receber aí o orçamento prévio, né? A mudança de nome aí em relação àquela documentação que a gente já está mais acostumado, tá? Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, dentro ainda da resolução 1000, foi a questão de prazos. A gente tem aí, o que altera os prazos muito é a questão de obras, né, de ter ou não ter obras. O que fica definido hoje? Microgeração, resposta do parecer de acesso para microgeração. 15 dias. Eu vou ler aqui exatamente como é que está, para vocês verem que tem uma questão aí do nível de tensão. 15 dias para conexão de unidades consumidoras com microgeração distribuída.
ou com ou sem geração, na intenção menor do que 69 kW, em que não haja necessidade de realização de obras do sistema de distribuição ou transmissão, apenas quando necessária a instalação do ramal de conexão. Então, pronto, 15 dias agora já era um prazo já, né, definido, então agora bateu-se o martelo, 15 dias é o prazo da resposta aí da solicitação de acesso, parecer de acesso ou orçamento prévio agora. 30 dias também, 30 dias agora é a resposta para microgeração com obras. Então, não vou reler o texto, então 30 dias com obras. Mini geração, ou está falando aqui demais conexões. Então, entende-se, mini geração, 45 dias. Então, está aí definido aí no artigo 64 da Resolução 1000 em relação aos prazos, né? Fiz um resuminho aqui, né? Podendo, a consulta de acesso, aqui eu fiz uma questão aqui que é o orçamento estimado. A consulta de acesso. A resposta da consulta de acesso, da nossa consulta de acesso, que é a informação de acesso. 30 dias para micro e mini, microgeração 15 dias sem obras ou 30 com obra, mini geração 15 dias. Vistoria e substituição do medidor. Ponto aprovado deve acontecer no mesmo dia. Então, a substituição, desde que o momento que foi aprovado, não tem nenhuma intervenção a se fazer, está tudo dentro do que foi acordado aí, né, entre a concessionária e entre a unidade consumidora, está tudo certo, não tem nada a se mexer, tem que ser feita a vistoria, a substituição do medidor no mesmo dia. Porque antes tinha o prazo, eu até deixei aqui para vocês aqui verem, essa questão do prazo aí de resposta da vistoria também, tá? Responsável técnico. Eu até vou lembrar, o Luciano está aqui nessa live aí, né? E curso é sempre uma troca, né? Às vezes, com as dúvidas de vocês, que faz com que a gente aborde algumas coisas, né? E o Luciano me inspirou essa semana a colocar esse tema aqui dentro dessa live aqui, tá? O responsável técnico, pessoal, ele tem ali, na realidade, a responsabilidade pela obra ou serviço. E, com essa mudança aí, veio-se uma leitura disso que é muito interessante, porque teve até um espaço de tempo muito pequeno, que inclusive algumas concessionárias, até a CEMIG, tirou dos formulários a RT ou TRT. Começou a não exigir mais e pedia que mandasse o registro profissional. Isso é uma mudança que pode acontecer, sim. Por quê? Porque a responsabilidade da distribuidora é aprovar o ponto de conexão e não fiscalizar a obra e serviço. A fiscalização da obra e de serviço é uma responsabilidade do órgão competente de classe, seja o CREA ou seja o CFT. Mas a partir do momento, e agora eu vou falar essa questão de que me trouxe aqui, tá, Luciano? Citar aqui, é a questão de quem deve entrar com a solicitação, com a homologação. O responsável técnico. Então, eu não entro aí com o cliente, com o cadastro de cliente, eu entro com o cadastro responsável técnico. E, obviamente, se a concessionária tiver que juridicamente depois acionar uma pessoa aí por algum momento que tem alguma irregularidade no ponto de conexão, mesmo que ela possa se eximir a cobrar uma RT ou TRT, ela vai acionar o responsável técnico, que obviamente vai acionar o conselho de classe, que vai correr atrás dessa pessoa que fez a homologação, desse profissional que fez a homologação, tá? Então, o que trata aí o artigo 33? O projeto, tudo eu estou falando aqui da resolução, tá? O projeto e execução das instalações elétricas de responsabilidade do consumidor e demais usuários devem possuir responsável técnico. Caso seja exigível na legislação específica, que responde administrativa, civil e criminalmente em caso de danos e de acidentes decorrentes de eventuais erros. Na aprovação prévia de projeto e na solicitação do orçamento de conexão, deverá ser fornecido documento de responsabilidade técnica, não é RT, não é TRT. Documento de responsabilidade técnica do conselho profissional competente, que identifique o número do registro e o nome do responsável técnico, o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas, caso seja exigível na legislação específica e na forma prevista nessa legislação. Então, o que está falando aqui?
Precisa de enviar para a concessionária RT ou a TRT, ela que vai fiscalizar? Não é. Mas depois, automaticamente, para não ter que ficar mandando o local da obra, serviços, atividades profissionais envolvidas, é a RT e a TRT. Então, voltou a concessionária a exigir. Então, é um documento que contempla essas informações. Mas não cabe mesmo a concessionária de energia elétrica, distribuidora de energia, né, fiscalizar a obra ou o serviço. Isso cabe ao Conselho de Classe. Então, tudo que... Vocês vão ver que lá, eu não saí da Resolução 1000, né? Tudo que eu estou falando aqui são artigos da Resolução 1000 que comprovam essa questão aí. Quem é o responsável técnico? Para não deixar dúvidas, engenheiro eletricista e de energia ativo no CREA, e o ativo no CREA, o nosso número de registro, gente, ele é um número público. A gente consegue consultar se o engenheiro que você está contratando, se o profissional que você está contratando, ele está em dia com o CREA, ele está regular com o CREA, não só em relação financeira, mas em uma relação civil também, né? Então, esses dois profissionais aí são os que podem homologar o sistema. De onde vem isso? Da Resolução 218, de 29 de junho de 73, do CONFEA, que é um conselho federal, né, acima aí do Conselho Regional, que é o CREA, no artigo 8, onde autoriza o engenheiro eletricista a desempenhar todas as atividades do primeiro artigo da resolução, referente à geração de energia. Então, sempre fala assim, porque os técnicos, eles podem aí fazer também obras, né, na área de distribuição de energia e tudo. Então, agora a gente já passou para a geração, e aí começa a enxugar mais. Engenheiro eletricista, pronto. Resolução 218 de 73, artigo 8º. E ainda de acordo com a resolução 1076 do CONFEA, autoriza o engenheiro de energia essa habilitação e permite exercer as atividades profissionais descritas pelo CONFEA para a geração de energia elétrica, conferindo a este profissional a modalidade eletricista no artigo 6º da mesma resolução. Engenheiro de energia, engenheiro eletricista. Beleza. Ambos têm que ter o registro, obviamente, não basta ser formado, não basta ser um profissional qualificado, ele tem que ser um profissional habilitado, né? Ou seja, ele tem que ter, e a responsabilidade do projeto é legalmente comprovada pela anotação de responsabilidade técnica RT. Então, pessoal, se você é um engenheiro eletricista, se você é um engenheiro de energia, se você está instalando um sistema fotovoltaico e a sua distribuidora não está cobrando mais uma RT, toma muito cuidado, porque o CREA pode te cobrar. Tá? Então, numa fiscalização, aqui você fez um acordo em exercer a sua atividade emitindo uma RT. Em síntese, a documentação descreve de maneira resumida o projeto, caracterizando o cliente, o engenheiro contratado, o local de sua realização, o prazo e o serviço a ser realizado. Basicamente, o que a Resolução 1000 está pedindo que a distribuidora cobre do responsável técnico. O modelo e código das atividades da RT variam de acordo com o Estado. Isso também é importante. Se vocês pegarem, por exemplo, a norma de distribuição de micro e mini geração da CEMIG, a ND 5.30 e várias outras, vão ter lá atividade técnica de projeto elétrico para RT. E quando você entra no CREA para emitir uma RT, não tem essas atividades lá. Hoje tem atividade de execução de projeto de energia solar fotovoltaica. Então, está vendo como são dois órgãos que não é que eles não conversam, mas eles não se atualizam em tempo real? Né? Então, não cabe mesmo a distribuidora a essa exigência. O profissional vai declarar o que ele está fazendo. Ele não está fazendo um projeto elétrico ali, apesar de ser um projeto elétrico, mas ele está sendo responsável por um projeto de energia solar fotovoltaica, no qual já tem essa atividade técnica em todos os CREAs. Né? Cada CREA com um órgão, com um código diferente. Ou seja, o CREA Minas Gerais possui um procedimento de preenchimento da RT diferente do CREA de São Paulo. Mas todos têm que ter a atividade técnica de execução de projeto de energia solar fotovoltaica e execução de montagem ou instalação de sistema de energia solar fotovoltaica ou alguma atividade que ligue, né, a questão da geração de energia solar fotovoltaica. E aí vem também, então, agora o CFT, né, que foi desmembrado aí do CREA, que coloca aí, através
desse documento, né, 74 de 2019, artigo 3º, parágrafo 4º, que permite aos técnicos com habilitação em eletrotécnica elaborar projetos de instalações elétricas de fonte geradora solar fotovoltaica. Entretanto, conforme o artigo 5 do CFT, o limite para essa atividade é de instalações com demanda de energia de até 800 kVA, para qualquer nível de extensão. Assim sendo, é necessário ser formado em um curso técnico, uma instituição de ensino reconhecido pelo MEC, para se registrar o CFT. O registro no Conselho é realizado no seu site, independente do Estado. E o profissional de eletrotécnica vai emitir uma TRT, que é um termo de responsabilidade técnica, e assumir a responsabilidade desse projeto. Pessoal, essa questão aí desculpa, eu não deixei aqui, essa questão de demanda de energia, na realidade, isso é potência. E já foi declarado que a leitura disso é potência. Então, potência de até 800 kVA, hoje a gente tem aí um fator de potência dos inversores muito próximo de uma carga resistiva. Então, a gente pode considerar aí praticamente algo próximo a 800 kW. É muita coisa. E potência CA é muita coisa. Tá? Quando eu falo em 800 kVA e eu relaciono isso a uma potência ativa de 800 kW, eu estou falando aí de uma usina muito grande, de potencial muito grande, né? Só que é uma limitação aí do técnico em eletrotécnica definido pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Obviamente, isso é uma atribuição que coloca como disciplina, né, obrigatória nos cursos técnicos de eletrotécnica a parte de geração de energia solar fotovoltaica, tá? Então, isso é bem interessante porque as instituições elas acabam se adaptando, né, aí também a sua grade curricular para atender essas questões. Não sou engenheiro nem técnico. O que eu vou fazer? Será que realmente todas as pessoas que preenchem e que fazem ou que escrevem artigos de defesa de um advogado é um advogado? É o advogado? É exatamente o advogado? Ou não é um estagiário, talvez, né? Ou não é uma pessoa que esteja ali ligado à área, né? E tudo. Então, pessoal, se você não é um engenheiro e nem um técnico, você pode aprender projeto e você pode... eu fico brincando nos cursos, assim, gente, arruma um cunhado engenheiro, eletricista, ou um técnico em eletrotécnica. Eu falo que todo mundo tem que ter na família um padronista, né? E um responsável técnico aí, se não é a sua formação. Desenvolva, faça todo o projeto, façam cursos, né? Aprendam a fazer, e não sobra uma questão assim, eu gosto muito, a Lidiane falou da questão de parcerias, né? Agentes, a OCA, são empresas que se preocupam do atendente do marketing saber falar sobre aquilo, sobre o assunto que eles estão vendendo. E muitas das vezes até da parte técnica, né? Eu dou treinamento aí direto para o pessoal da Agentes, para o pessoal da OCA, aí para realmente poder saber do que está falando. Por mais que eles não vão assinar ser responsáveis técnicos para um projeto, mas muitas das vezes as pessoas têm dúvidas, né, com aquela pessoa que está te dando o primeiro atendimento. Então, ter conhecimento, eu vou vender, eu sou um vendedor de sistema de energia solar fotovoltaica. Pelo amor de Deus, gente, não chega falando assim, sua conta é de 200 kWh, o seu sistema é um sistema de 1,5. Para! Não é assim. Quem faz curso de projeto sabe que não é assim. Então, se você tiver o conhecimento, mesmo não sendo responsável técnico, você vai vender com mais responsabilidade, você vai conversar com distribuidores com mais responsabilidade, né? Ter conhecimento é grandioso mesmo. Eu não preciso, às vezes eu não sou responsável técnico, a gente tem empresas com, sei lá, 50 estagiários e um engenheiro. Será que é o engenheiro realmente que desenvolve o projeto? Ou será que ele confere o projeto e assina o projeto? Então, eu falo que a gente precisa muito mais de desenvolvedores, às vezes, do que até mesmo de responsáveis técnicos, né? Obviamente, ter as duas coisas é muito bom.
E como eu sempre falo, eu acredito em instalador que não projeta, mas eu não acredito em projetista que não instale. Como que eu vou projetar uma coisa se eu não sei o que que é? Se eu não vi? Se eu não sei pedir ali um grampo intermediário, porque eu não sei nem o que que é aquilo, que tamanho que é e onde ele vai, né? Tem profissionais aí qualificados de mercado, engenheiros até, que passa por um inversor, por um disjuntor de corrente contínua, por uma chave seccionadora de corrente contínua, não sabe o que é, né? Não sabe o que é. Então, assim, hoje um instalador tem um nível técnico muito interessante. Quem fez o curso de instalação, depois a gente pode compartilhar experiências aí, sabe que o conhecimento vai muito além da questão aí de ser um nível operacional. Ele tem que debater, ele tem que pedir o material, ele tem que saber se na hora que ele ligar, aquilo ali não vai pegar fogo na mão dele, porque alguém projetou uma coisa que ele vai ligar. Ele vai ligar. Porque o certo seria o cara instalar, montar, instalar e vir um engenheiro responsável ou técnico responsável e comissionar o sistema, fazer as medições, tudo. Hoje quem faz isso é o instalador. E a gente ensina o instalador a fazer isso. Porque o cara tem que chegar e tem que fazer, né? Eu vou, mais 5 minutinhos, que eu sei que o prazo é apertado aqui, só falar das mudanças do sistema de compensação de créditos, né? Antes a gente tinha geração junto à carga, que é quando eu gero energia para uma unidade consumidora e não mando para lugar nenhum. Hoje esse nome é autoconsumo local. Então, o que era antes geração junto à carga, hoje chama autoconsumo local. Deixei as definições aqui para vocês, mas não mudou nada, é a mesma. O autoconsumo remoto não mudou nada, é quando eu mando para mim, para outra unidade consumidora de mesma titularidade e mesma área de concessão, ou seja, CEMIG para CEMIG, Energisa para Energisa, Enel para Enel, e não conversam ainda entre distribuidoras de energia, né? Então, o autoconsumo remoto é onde eu posso compartilhar créditos. O que mudou aqui é que antes era somente por porcentagem, hoje não, a partir do momento da publicação da 482, que não aconteceu ainda, a concessionária vai regularizar a questão do poder também distribuir por ordem de prioridade. Então, eu quero que compensa sempre primeiro junto à carga, onde a usina está instalada, e eu quero depois que compense totalmente na segunda unidade consumidora que eu defini, zerou o consumo ali, aí se sobrar, manda para outra, e assim por diante. O EMUC, que é o sistema de condomínio, e a geração compartilhada, que agora, além de consórcio e cooperativa, entra associações, condomínio civil voluntário ou edilício, prédio vertical ou horizontal. Então, entra outras formas aí de trabalhar com a geração compartilhada, não só com consórcio ou cooperativa, como era antigamente. Aqui, gente, eu deixei a questão do procedimento antes, ó, e falando sobre o prazo, vocês vão poder ver isso aqui e comparar, né, sempre com o prazo ainda de 120 dias, a partir do parecer de acesso ou do orçamento prévio, eu tenho 120 dias para concluir, né, solicitar a vistoria, ou seja, concluir o meu sistema, né? Quando eu solicito a vistoria, eu estou aí mostrando uma conclusão. A partir disso, zero o meu protocolo, eu tenho que voltar para a fila de espera, né? E deixei aqui alguns documentos aqui que normalmente se pede que são aí requeridos no processo de homologação. Então, são basicamente formulários, RT ou TRT, daquela forma que eu expliquei para vocês, um memorial descritivo, um diagrama unifilar básico, um certificado de conformidade de inversores. Esse documento que comprova o reconhecimento pela ANEEL de cogeração qualificada não se aplica à energia solar fotovoltaica, mas vem na norma, né? Vem às vezes nos formulários, mas ele não é um documento para energia solar fotovoltaica, e o cadastro das unidades recebedoras de crédito. Já falei também, né, que nós já até adiantei que cada concessionária tem os seus formulários. Importante que, antes de eu entrar com o procedimento de homologação, o responsável pela unidade consumidora, que é o acessante, não possua débitos junto à concessionária. Isso bloqueia completamente um pedido de homologação, né? Aqui, já só deixando um texto para vocês também sobre o memorial descritivo, o que pode conter no memorial descritivo.
aí para vocês, e dar um gostinho aí do que é o curso de homologação, porque a gente preenche os formulários, preenche o memorial descritivo, né? Um modelo aí de diagrama unifilar básico aí, cada distribuidora apresenta o seu modelo, uma identificação do acessante. Isso aqui, a maioria das concessionárias é de forma virtual, né? Que é a questão do cadastro das unidades consumidoras que vão receber os créditos aí, né? Para sistemas que não são de alto consumo local, alto consumo remoto, né? De alto consumo remoto, geração compartilhada, EMUC, né? Que vai ter a divisão aí dos créditos. É obrigatório que se tenha uma placa, né? Que eu não consigo mostrar daqui de casa, porque a minha usina fica aqui, onde eu estou nesse momento, mas está na porta logo aqui na saída. E, não menos importante também, que eu deixei por último, é onde registrar as reclamações em relação à distribuidora. Resumindo, eu faço um protocolo de reclamação junto à distribuidora, anoto esse número. Não deu nada, eu faço na ouvidoria da distribuidora e falo o número do protocolo anterior. Não fui atendido, eu faço na ANEEL. Faço uma reclamação na ouvidoria da ANEEL, tá? Tá aqui todos os sites, todos os links e tudo. Não foi resolvido pela ANEEL, eu cadastro na Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, que é a SRD, uma reclamação formal, nesse caso tem que ter assinatura digital, certificado digital, com os protocolos anteriores. Não foi solucionado, procure o jurídico. Lidiane, eu falei que eu ia dar uma aula em 45 minutos. E, na realidade, eu gastei, já que a gente começou aí 4h10, 4h15, eu gastei um pouco menos que isso. Ótimo. Muito Obrigada, professora. Obrigada, professora Samarai. Agora a gente vai abrir para as perguntas, então vocês podem abrir o microfone agora e perguntar direto para a nossa especialista. Lembrando que as perguntas vão até às 17h30, tá? Depois a gente tem o sorteio. Tem uma pergunta aqui no chat do Clóvis: quanto tempo de espera entre as reclamações? Ô, Clóvis, eu queria te responder isso, mas eu não consigo te responder isso. Infelizmente, não. Normalmente, né, se pede aí hoje 7 dias úteis, alguma coisa assim. Mas vem de cada concessionária, né? Ela determina os prazos aí para poder responder aos protocolos. Mas não está fácil cumprir nem o prazo dela que ela estabelece. Paulinho Falcão, ele deixou um comentário: a professora poderia ser mais prática e objetiva na explicação. Todo esse passo a passo, né, professora, é feito no curso de homologação que a professora Sonarai ministra junto à Oca Solar Energia. Aqui mesmo foi mais um bate-papo, um resumão, né, professora? Mas o passo a passo detalhado é no curso de homologação, né? Eu queria falar com o Paulinho. O Paulinho, é o seguinte: quando a gente chega, são etapas, né? Quando a gente chega na questão da homologação, é muito importante que você já tenha passado pela instalação e pelo projeto, que aí você vai conseguir entender melhor a questão aí da documentação, certo? Então, é um processo mesmo até muito importante que se faça para, igual eu falei, a homologação não é só para responsável técnico, ele também pode ser feito para aqueles profissionais que queiram preencher as documentações e fazer uma parceria aí com o responsável técnico, né? Mas é muito interessante já conhecer das normas, conhecer aí do processo de instalação, conhecer do processo da parte de projetos. Então, qualquer dúvida também que você tiver aí para eu poder falar melhor dos deveres, dos direitos, podem me procurar, procurem a OCA aí, que a gente esclarece para vocês. A resolução 1000 não complementa a 482, na realidade, são resoluções diferentes, né, que têm títulos diferentes e que tem o mesmo poder legislativo não, regulamentatório na pirâmide da ANEEL. Tá? Então, quando é resolução normativa da ANEEL, a única coisa que está acima de resolução normativa é lei. Então, ela fala sobre temas diferentes, tá? Não é uma questão de complementar, é uma questão de tratar aí, né, de assuntos diferentes.
A resolução 482 fala do sistema de compensação de energia e a resolução 1000 dos direitos e deveres dos usuários do sistema de distribuição de energia elétrica. São títulos diferentes. Está perguntando aqui, orçamento prévio é o parecer de acesso. E o tempo total de aprovação de um projeto da concessionária para um consumidor o tempo de aprovação do parecer de acesso é 15 dias para micro sem obra, porque é o seguinte, você solicita, isso é muito interessante, você solicita, você entra com a solicitação e entrega a documentação para a concessionária. Ela tem 15 dias, se não tiver obra, para microgeração, 30 dias se tiver obra para micro e 45 dias para mini, para analisar a sua documentação. Quando ela analisa a sua documentação, ela te dá o parecer de acesso. Não tem nada, se tiver alguma coisa que esteja incoerente na documentação, que não esteja de acordo com as normas técnicas, você tem que entrar com um novo protocolo, porque o seu está errado. Se não tem, está tudo certo, ela vai te dar esse parecer de acesso ou esse orçamento prévio, falando assim que você tem 120 dias para solicitar a vistoria. Então, é o período de você comprar equipamento, se não comprou ainda, instalar e solicitar a vistoria. Prazo máximo de 120 dias. Vamos imaginar que uma semana você fez isso. Você entra lá na agência virtual, solicita a vistoria, ela vai lá, faz a vistoria, aprova o ponto, troca o medidor e o sistema de compensação começa automaticamente. Obrigada você, Matheus. Paulinho, faço instalação, já fiz os cursos do Senai da OCA. Minha observação é exatamente sobre quem pode ou não pode fazer homologação e ser responsável. Quem pode fazer homologação é técnica em eletrotécnica, com potência de até 800 kVA, engenheiro eletricista ou engenheiro de energia. Somente eles podem fazer, podem ser responsáveis técnicos e fazer a homologação junto à concessionária de energia. Obrigada, Paulinho. Ficou mais clara agora a sua pergunta. E espero que a resposta também. Pessoal, pode abrir o áudio para perguntar, viu? Cadê minha barulhada dos meus cursos aí, dos meus meninos que não abrem esse áudio para conversar comigo e me deixa aqui? O pessoal tá tímido hoje, Sal. Ou a aula foi boa, razoável, ou vocês estão muito craques, nós estamos com 52 pessoas, ou vocês já estão muito craques nisso, hein? Vieram aqui só para me ver. Se vencer esse prazo de 120 dias e não perdermos a visão, volta para a fila. Volta tudo, Elisângela, volta para a fila todinho. E eu falo para os meninos que é o seguinte, toma cuidado. Não tem, nessa fila, não tem prioridade para idoso, nem para gestante. Você volta lá para trás. Não adianta falar, eu sou gestante, eu sou idoso, passa eu na frente. Volta para o carro. Engenheira, é Victor que está falando. Oi, Victor, tudo bem? Tudo bem, engenheira Sanara. É um prazer revê-la novamente. Eu acompanho sempre seus áudios, sempre suas lives, certo? Eu acompanho muito a OCA, o professor Denis Carvalho também muito, eu acompanho ele, certo? E, como diz a coisa, sem questionamento, porque sua aula, embora, como diz, resumida, mas foi bastante ampla naquilo que, objetiva naquilo que tinha que ser, porque realmente uma aula, para ser bem dada, ela tem que ser feita através de um curso longo, com certeza absoluta. Então, só tenho a dizer assim, meus parabéns e, mais uma vez, o prazer de ter visto a senhora. Victor, muito obrigada, fiquei até emocionada, mas é o que a gente chama de palestra, né? Palestra não é uma aula, mas enfim, exatamente, né? Eu quis trazer uma aula, uma mini aula, né? Porque às vezes quando a gente palestra, a gente fala muito superficialmente dos temas, né? E às vezes o superficial não atende, né? A questão ali da pessoa, porque eu não tenho como aqui em uma hora falar sucintamente cada assunto, mas eu tenho como falar dos assuntos, né? Então, para que não fique aí nenhuma dúvida, eu te agradeço imensamente. Hoje, qual está sendo, pergunta do Clóvis, qual está sendo a maior dificuldade na homologação?
Da parte da concessionária, prazo, cumprir prazo. Da parte do responsável técnico, enviar a documentação correta, né? Eu falo que o curso de homologação é o único que tem que ter 100% de aprovação. Vocês já fizeram alguma disciplina, alguma coisa na faculdade, e tudo que vocês tiveram que ter 100% de aprovação? Você não pode ter uma vírgula errada num processo de homologação, no formulário, que não passa. Né? Então, eu fico falando para os meus alunos, vão fazer a prova no curso de homologação, quanto que tem que tirar? 100%, senão a concessionária devolve, e aí você volta para a fila. Boa tarde. No local remoto... oi, Luciano, só um minutinho. Só um minutinho, Luciano. Em um local remoto que cai muita energia no distrito, por questões de carga, quando vai instalar a usina, pode ter algum problema? Eu preciso ter cálculo para mostrar a concessionária, ou ela já atua como obra? Túlio, a questão da queda de energia, principalmente se for final de rede ou local mais distante, ela não tem vínculo com o sistema solar fotovoltaico. Infelizmente, se continuar a ter queda de energia, vai continuar caindo do mesmo jeito e o seu sistema vai ficar parando de funcionar, né? Isso fica uma intermitência igual a intermitência de carga mesmo que a gente tem em casa. Então, aí eu falo que sempre a opção é aproximar o transformador. Isso tem um custo, né? Obviamente, muitas das vezes esse custo é compartilhado aí com o cliente. Oi, Luciano. Luciano, eu falei, foi você mesmo que me fez essa pergunta essa semana? Foi. Viu como é que eu lembro das minhas crias? Então, se eu fui citado, eu tenho que me manifestar, não é isso? Isso mesmo, Luciano. Luciano uma vez me apresentou, eu fiquei muito agradecida e não esqueço nunca. Tá, vamos lá, Salvo. Então, você me citou em relação a quem pode fazer o pedido de solicitação, e eu estava tendo esse problema essa semana, realmente, eu tentei entrar com o projeto com a senha do cliente, não passou, e com a minha senha passou. Então, no caso específico da CEMIG, tem que ser a senha do RT. Não só com a CEMIG, mas com todas as concessionárias. Geralmente, o que acontece em algumas é que você entra com o número da instalação do cliente, e aí você consegue dar continuidade no registro, mas o cadastro é o seu. Mas na CEMIG, imprescindivelmente, o cadastro é do profissional técnico, sim. Do responsável técnico. Sim. E em relação ao RT, você comentou aí na sua apresentação que parece que está sendo dispensada, mas eu ainda essa semana entrei com um processo lá. Em algum documento, eu não sei se era no formulário ou no outro, se pede lá o número da RT. Então, talvez a CEMIG ainda não se adaptou. Na RT, no RT Web, pede para anexar a RT. O que estava acontecendo é que no formulário, eles não estavam pedindo a RT, mas já corrigiram isso, estão pedindo a RT de novo, outra RT, e no APR Web, eles estavam solicitando que anexassem a RT. Então, ficou incoerente. Então, eles voltaram com tudo, entendeu? No formulário, acho que pede o número. Se pede o número, tem que ter RT. Se tem RT, não tem que ter. Eles querem que indique, exatamente. Eles querem que indique. Eles querem que indique, exatamente. Ok, mas eu quero te colocar uma pergunta, eu não sei nem se você vai saber responder, mas me interessa. Aqui eu estou com a Lei 14.300 na minha outra tela aqui, e lá no parágrafo 6 do artigo 8º. Vamos lá, vou ler rápido. Os custos de eventuais melhorias ou reforços no sistema de distribuição, em função exclusivamente da conexão de microgeração distribuída, serão integralmente arcados pela concessionária ou permissionária, não havendo participação financeira do consumidor. Ponto. Final. Acabou o parágrafo. Notícia excelente, não é não? Está na lei, está na 14.300. Mas eu vou te perguntar, qual é o limite disso? A lei não falou, mas isso tem um limite. E se o custo for infinito? Não pode. Qual que é o limite? Ô, Luciano, por isso que eu falo é o seguinte, quando existe uma lei, existe um texto base. E o que a concessionária, o que a ANEEL faz? O que ela pode fazer? Ela pode pegar esse texto base e complementar ele. Certo? Ela pode complementar o texto base.
Mas este entendimento de que para a microgeração a obra de rede ela é total, exclusivamente por conta da concessionária, isso está muito claro, entendeu? De não ter participação. O que acontece é que muitas das vezes você precisa de aumento de carga do cliente. Aí já é do cliente. Então, olha só, vou te dar um exemplo bem prático. Eu moro numa zona rural, onde eu tenho lá um transformador de 100 kVA e estou querendo fazer uma usina de 125. Opa, peraí. Não, ué. A concessionária te entrega os 100 kVA, ela paga, né? Ela fez todos os custos de obra, de tudo para isso, mas o aumento de carga é uma coisa que você está pedindo além. Então, isso não é um custo que a concessionária se obriga a pagar, porque, na realidade, ela te atende com a carga atual, que foi solicitada antes, e você está pedindo um aumento de carga, não uma correção da rede para a carga atendida, sabe? Um problema assim, de carga, um poste que esteja com algum defeito, ou questão de cabos, ou alguma coisa de subdimensionamento daquilo, queda de tensão, isso tudo é responsabilidade de OIM, de operação e manutenção da concessionária, entendeu? Mas quando você pede um aumento de carga, isso é do cliente, é a mesma coisa que você pedir um aumento de disjuntor hoje, do padrão. Quem que arca isso? Porque é do ponto de entrega. Mas no artigo, o termo é melhorias ou reforços no sistema. É muito abrangente. É abrangente demais. Melhorias ou reforços. Temos que aguardar a publicação da 482, mas eu acredito que as concessionárias já têm ciência disso e eu acredito que elas vão cumprir mais do que têm cumprido, principalmente em relação à divisão divisão de custos. Entendeu? É o que a gente espera do mercado, porque hoje pede muita questão de divisão de custos. Às vezes a concessionária arca com 50% da obra e o cliente com 50%, entendeu? Tem uma continha que eles fazem que chama ERD, Encargo de Responsabilidade da Distribuidora. Se não me falha a memória, algo em torno de 400 e poucos reais por quilowatt instalado. Eu acho que ela limita a esse ERD. Então, vamos supor uma usina de 10 quilowatts, seria 4 mil e poucos reais que ela custearia e, acima disso, o consumidor teria que pagar. Mas bem lembrado, né, Luciano? Ainda existem as regras internas, né, que podem limitar valores. Então, assim, tudo isso é uma cadeia aí que na hora que você junta tudo, né, pode ser que o entendimento jurídico disso é de não estar cumprindo a lei, né? E simplesmente está ajudando. Mas a gente pode conversar sobre isso depois, Luciano. Inclusive, eu vou agora para um congresso, vou para a Intersolar, né? Vou para o congresso agora, e vai ser debatido muito esse tema. Então, eu trago atualizações para vocês aí sobre a publicação e prometo levar sua dúvida para os responsáveis lá, mais diretos aí do que eu. A provocação é só porque o artigo da lei ele é bem genérico e bem abrangente. Ele é bem a favor do consumidor. E não criou nenhum limite. E se a concessionária cria limite, ela está descumprindo a lei. Se a lei é abrangente, por que a concessionária vai limitar? Né? Como toda lei, né, do Brasil, né, Luciana? A maioria delas, elas têm entendimentos e têm brechas, né? O pessoal acha muito assim, as leis do Brasil têm brechas, né? E realmente isso pode ser uma brecha da lei, sim. Ok, muito obrigado, Sal. Imagina. Gostei da sua apresentação. Parabéns. Muito obrigada. Arlindo, São Narai, boa tarde. Eu sou engenheiro civil e de segurança do trabalho, entusiasta no assunto. Projeto off-grid, projetista obrigatoriamente teria que ter formação em engenharia elétrica? Arlindo, projeto off-grid não tem que homologar. O projeto off-grid é muito interessante, que tem uma pessoa que realmente conheça do projeto, de fazer o projeto, mas ele não homologa. Hoje só homologa os sistemas conectados à rede, como o próprio nome diz. E ele é um sistema autônomo, né? Como se fosse, estivesse dimensionando um gerador, né? Para a unidade consumidora. Então, tá aí acho que uma notícia boa, né? O artigo 672.
o Félix, o artigo 672 da Resolução 1000, o artigo 672 da Resolução 1000, não entendi, é porque eu não lembro desse... Depois, se você puder colocar para mim qual que é, mas, obviamente, são textos complementares de alguma forma, o Félix. Assim, na realidade, uma coisa tem que obedecer à outra, né? Não pode ter um texto, dentro da ANEEL, das resoluções normativas, não pode ter nenhuma incoerência entre os textos. Então, pode ser que um justifique o outro, um complemente o outro, é só as resoluções que têm nomes diferentes. Moto Z2 Play, ô Lidiane, o nosso aluno, o Moto Z2 Play. Pode abrir o áudio. Eu adoro, gente, quando a gente entra com o Zoom, eu também entro com cada nome, às vezes, diferente, se eu mudo de aplicativo, eu entro com cada nome, que é interessantíssimo. Eu não entendi por que não apareceu o meu nome, mas tudo bem. Qual que é o seu nome? Meu nome é Edson Ribas, sou seu ex-aluno, fiz no começo de 2020. Isso é verdade. Começo de 2020, tudo bem? Você está diferente. Tudo bem. Sanarai, eu queria saber, uma curiosidade, existe demanda para emprego, para trabalhar somente nessa parte? Alguma empresa contrata para fazer só a parte de homologação? Sim, você acredita, Ed, que é interessante, né? Hoje eu recebo muitos alunos empresários, que são investidores, muitas das vezes, né? Que tá aí, que é o dono do negócio, né? E precisa de um responsável técnico, mas tem tanta usina que eles não conseguem coordenar a documentação de tudo. É a mesma coisa que você está fazendo um condomínio e ter que vender né, os apartamentos e tudo, e precisa... então, está cada vez maior a contratação de funcionários que são responsáveis por pegar as informações para o procedimento de homologação, preencher mesmo a documentação. E eu tenho tido muito, né, a Lidiane está aqui, não vai deixar eu mentir sozinha, mas eu tenho tido muita demanda de pessoas que chegam e falam assim, olha, eu sou a secretária da empresa, entendeu? Só que eu preciso aprender, eu preciso saber qual a informação que eu tenho que colher do cliente, aonde está essa informação, certo? Eu preciso de preencher esses documentos, obviamente restringe, né, mas às vezes até... Achei tão interessante que uma falou o seguinte, aqui, você consegue me ensinar a mexer no Word? Porque eu tenho que fazer o memorial descritivo, que eu tenho que pegar as informações que eles já vão me passar e eu tenho que montar o memorial descritivo. Quer dizer, montar o memorial descritivo não requer nem conhecimento técnico, ela vai fazer o item 1, 2, 3, 4, fazer um índice, né, e que muitas das vezes não é pequeno, que se torna um documento grande, né, e tudo. E eu preciso saber como que faz isso. Maravilha. O Carlos Pereira deu um recado. Imagina, Edson. Boa tarde, Sanarai. João Pedro Rios. Sou engenheiro de controle e automação. Se eu fizer uma pós-graduação em engenharia elétrica, consigo obter atribuição para emitir ART? João Pedro, quando você faz uma pós, eu não quero até ser, porque isso depende da questão do CREA, né? E o CREA é um órgão regional. Tá? Então, eu prefiro que você faça essa pergunta para o CREA. Qual o tipo de pós que você pode fazer para você ter atribuição, tá? De eletricista, tá? Mas isso é um procedimento, sim, que é uma complementação que você vai fazer de carga horária, vamos dizer assim, através de uma pós em que você pode ter atribuição como eletricista ou de energia, tá? Sanarai, você me ouve? Oi, Moura, tudo bem? Ouço sim. Bem, uma questão que você respondeu aqui ao pessoal. Em primeiro lugar, parabéns, eu gostei muito dessa mini aula super corrida e foi muito legal. Muito obrigada. Você falou sobre a questão, o rapaz perguntou aí, alguém perguntou sobre a questão do off-grid, e você falou, não precisa de homologação, tal. Beleza, tecnicamente correto. Mas eu sou do Rio de Janeiro, e aqui a gente tem tido casos do seguinte, o cara faz uma instalação off-grid em casa,
um circuito apartado da rede normal da casa, da rede original, que está ligada na concessionária. E o que acontece? Beleza, ele faz, bota tudo para funcionar, fantástico mundo de Bob, está tudo perfeito. A conta de luz dele baixa porque ele está com um monte de aparelho que ele só usa durante o dia, ou tem sistema de bateria pendurado no sistema off-grid. Depois de um tempo, de alguns meses, né, o carro da Light, lépido e faceiro, aparece na casa do cara e taca nele uma multa dizendo que ele é possível gato, porque a conta de luz dele baixou de R$ 1.000 para R$ 100 e não sai disso. Como é que vocês lidam com isso? No caso, estou vendo vocês estão de Minas, né, com essa questão. Aqui no Rio, o que o pessoal tem feito não chega a ser uma homologação, mas uma comunicação para a Light de que está instalando um sistema off-grid na residência, apartado da rede da concessionária, tanto interna como externamente. Porque, senão, a Light verifica nos controles dela aquela queda bruta de faturamento e acha que você tem um gato. Ela alega que você tem um gato, porque ela vai fazer a vistoria na sua casa, ela olha o relógio, ele está perfeito, mas a sua conta é pouca. Ela não entra na sua casa, até porque ela não pode, né? E você diz, não, porque lá dentro eu tenho painel, eu tenho bateria, eu tenho tudo. E o cara, não pode. Você gastava 1.000, agora está gastando 100. E diz que é um gato. Entendi. Eu não sou advogada, mas eu vou te falar uma coisa. Existe uma coisa aí que a gente sempre escuta e vê até nos filmes, que é o seguinte: você acusou, você tem que provar. Né? Não tem como você fazer uma acusação sem prova. Então, como hoje já é muito comum a questão até de geradores próprios e até sistemas off-grids, principalmente, às vezes, as indústrias dos comércios menores, alguma coisa, usa até muito para poder, horário de ponta, né? Para trabalhar ali com pequenos computadores ligados, né? Pequenas cargas, que a gente chama de cargas prioritárias, né? E tudo. Então, eu duvido muito que eu acho que cabe até ação, né, de aí contra a concessionária aí, sobre ela estar fazendo um julgamento errôneo aí dessa questão. Então, eu não quero, não estou falando da Light, pelo amor de Deus, né? Eu estou falando só essa questão da concessionária. Eu acho que para toda acusação tem que ter uma prova. Né? Exatamente. Também não custa nada, na hora de você receber uma autuação, você responder essa autuação e justificar que você tem um sistema de geração própria, né? Ou até mesmo comunicar. O problema é que não tem nada que exige a comunicar. Mas isso que é importante, conhecer as regras e as normas das concessionárias, porque se existe essa questão, olha, você é obrigado a comunicar, né, um sistema off-grid, ok, mas muitas vezes o consumidor não tem conhecimento disso. Então, eu acredito que não tem essa regra. Não tem. Essa foi não tem, né? Não tem. E eu acho que a Light tem isso escrito em lugar nenhum. Eu sou muito boazinha, eu responderia essa autuação com um processo. Sim, o que todo mundo aqui está fazendo. Calúnia e difamação. Mas é porque eu sou muito boazinha, entendeu? Eu responderia, assim, carinhosamente com um processo de calúnia e difamação. Porque, na realidade, a não ser que eles provem o desvio dentro do medidor, ou fora, ou antes, ou depois, que isso as concessionárias sabem muito bem, as formas de se desviar a energia, né? Então, elas teriam que pedir, né, uma perícia, né, alguma coisa assim, e eu acho que cabe também ao consumidor pedir uma perícia, né, junto, acompanhar essa perícia. Registra um boletim de ocorrência e manda ver o negócio, desculpa. Por isso que minhas coisas não podem ser gravadas, tá vendo? Viu, dona Lidiane? Não tem jeito. Os meus cursos não são gravados, gente. O pessoal morre de raiva, mas não pode, porque você acaba emitindo opinião, assim, né, daquilo que a gente fica revoltado mesmo. A gente fica assim, poxa, né? Você está ali com uma possibilidade muito bacana de gerar sua energia, de economizar e etc. Não coloca-se regras. O sistema conectado à rede com bateria é uma norma que a gente já está desenvolvendo na BNT, mas não quer dizer que a concessionária vai, né? É só por uma questão de dimensionamento mesmo, né? De fazer as coisas bonitinhas.
conforme níveis técnicos aí estabelecidos, mas, obviamente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, dá condição e uma casa pode ficar fechada. Quem que está controlando o consumo da sua casa? Você pode ir embora, passar um ano em Nova York, né, um mês de férias, onde for, sua conta de energia diminuir, ótimo, e boa também. Né? Você pode reduzir o custo mesmo de outra forma. Então, né? É um absurdo, Moura. Mas aqui acontece. Eu queria só saber se em algum outro lugar estavam fazendo isso. Aqui, não tem conhecimento. Na justiça, quem foi autuado, vamos chamar assim, recorreu judicialmente. Eu já soube de alguns casos que o pessoal notificou, 2 casos, se não me engano, que notificaram, vamos dizer, previamente. Aí não deu, sabe, protocolaram, no caso que já tinham ouvido esses casos, eles fizeram uma espécie de comunicação, oficializaram junto à Light para fazer o sistema. Para quando, sei lá, espero que quem entrou na justiça tenha ganha a causa, pelo menos. Não, vai ganhar, porque, como você disse, não existe lei. No próprio site, lá nas entranhas dos sites da regulamentação da Light, não tem nada dizendo isso, que você é obrigado a colocar. Eles simplesmente presumem, porque eles veem pelo controle, que o faturamento deles caiu na sua unidade consumidora. Você consumia, sei lá, 500, 800 quilowatts e, de repente, passou a consumir 80, e aí eles só podem te cobrar 100, vamos supor que seja um trifásico. E essa é a resposta aí do outro rapaz que estava perguntando por que as concessionárias fazem isso ou aquilo, porque, no fundo, nenhuma concessionária é a favor da geração distribuída, porque de toda a cadeia produtiva ela é a única que não ganha com a geração distribuída. Então, o integrador, o fabricante do painel, do inversor, curso, instalador, todo mundo ganha. O único cara que não ganha com a geração distribuída é a concessionária, porque ela te cobra lá X reais todo mês, e um belo dia, essa sua economia Moura, que você comentou, cai para a taxa mínima. Eu discordo de você pelo seguinte. Quando você injeta energia na rede, eu tive na Alemanha em 2019 e eu pude ver muito bem como é que funciona essa questão. Quando você injeta energia na rede, você estabiliza problemas de queda de tensão, de frequência, de controle de frequência na rede. Então, assim, até uma questão de suprimento, tá? Que muitas das vezes a concessionária não consegue suprir, e agora com os novos geradores ela passa a conseguir suprir. Então, eu discordo que a concessionária não se beneficia disso. Pelo contrário, eu acho que ela se beneficia muito disso. Não, tá? Muito mesmo. Pessoal, vamos lembrar que a gente tem menos de 10 minutos para encerrar as perguntas, tá? Deixa eu ler essa do Clóvis aqui. Então, o parágrafo... desculpa. Um último detalhe, Ana. Quando eu falei as concessionárias, eu estou falando em termos de Brasil. A preocupação delas é faturamento. Na Alemanha, é prestação de um bom serviço. Né? Tem essa diferença. Mas é isso que a gente está correndo atrás, que aqui seja assim também. Que chegue no nível agora, deles. Mesmo que a gente tenha que pagar alguma coisa por isso, então, se a gente está pagando, a gente tem que cobrar, a gente vai poder cobrar mais ainda, né? Então, eu acredito que vamos dar o justo também, né? E, Moura, só uma complementaçãozinha. Aí eu coloco da seguinte forma: o custo de um processo vale a pena em detrimento à homologação? Eu acho que fazer uma homologação está mais barato do que enfrentar esse tipo de problema. Mas no caso dele, no off-grid, Vitor, não homologa, né? O off-grid não homologa, né? Então, assim, não tem conexão com a rede mesmo. Já que ele fez o off-grid, interligar, fazer homologação, não está mais barato do que enfrentar toda essa crise de problema de... Agora vem os sistemas híbridos, né, pessoal? Os sistemas híbridos agora estão aí para isso, né? Estão para resolver esse problema. Agora, para resolver isso, uma homologação sai mais barato do que um processo civil, com certeza absoluta. Isso. Deixa eu só fazer essa aqui, ó. O parágrafo 5 do capítulo 3, pergunta do Clóvis, limita a obra, mostrando que se for mini geração, a obra é do interessado. Ou seja, as obras para adequação do sistema de distribuição de concessionária se limita a 75 lotes. De responsabilidade, sem ônus, sem custo para o consumidor. Tá, Clóvis? E aí, de mini geração, como já é uma coisa maior, né, os custos podem ser rateados
ou, às vezes, o próprio consumidor aí responder pelos custos. Redução de perdas e melhora no host capacity. Isso, exatamente, Carlos, é exatamente isso. E bota a redução de perdas nisso. Nós estamos contribuindo para o setor, gente. Tira da cabeça que nós estamos gerando a nossa própria energia, que isso é benefício do consumidor. Para com isso. Não, nós estamos contribuindo e muito para essa questão aí de disponibilidade, de qualidade de energia. Então, é só fazer a coisa certa que as concessionárias têm que engolir, sim, como o mundo todo já engoliu. Né? A questão do Brasil, a gente sabe que são questões aí que ultrapassam a questão técnica de benefício sustentável, que é o que deveria ser, né? E sem citar outro tipo de interesses aí que existem nisso, né? Dentro do Brasil. Mas tomara que a gente caminhe aí para que a coisa fique melhor para todo mundo. É óbvio, né, Clóvis? Podemos ficar aqui mais uma live falando dos benefícios da geração distribuída, dos benefícios da geração distribuída aí para o sistema de energia. Tem 4 minutinhos ainda, pessoal. Moura, sorria, você está sendo gravada. A gente edita depois, tá, Sal? Fora que vai evitar de fazer hidrelétrica, deles gastarem aí para poder manter a eletricidade aí no país. Fred, o problema das hidrelétricas, eu vou falar um negócio para vocês, só para vocês entenderem uma coisa. É o seguinte, quem dera se a minha usina que está aqui nesse telhado aqui que eu estou falando com vocês, quem dera se ela entrasse para a matriz de forma definitiva. Como a gente pode ligar e desligar o sistema fotovoltaico quando a gente quiser, acaba que a concessionária de energia, ela se obriga a comprar o suprimento da minha casa. Porque simplesmente pode acontecer um defeito no meu equipamento, eu posso simplesmente não gerar durante um período, eu posso desligar a minha usina se eu quiser. Então, isso é um custo para a concessionária. Então, a gente fala assim, mas a gente, por trás disso, gente, tem custos que vocês não imaginam. Imagina você ter que comprar para sua loja, né, um produto que vai perder, e você tem que arcar com esse prejuízo. Então, acaba que é isso, né? Não é as grandes usinas que entram em leilões e tudo, né? Enfim, elas entram para a matriz, e aí vocês estão vendo que está, né, atingindo níveis aí bem elevados aí em pouco tempo de energia solar, mas a gente sabe que as nossas humildes usinas residenciais aí acaba não contribuindo de forma permanente para a matriz elétrica brasileira. Então, isso é uma coisa que a concessionária não pode contar com você, tá? Você vai gerar sua energia, mas, obviamente, num período aí que você quiser se desligar disso, você vai se desligar, né? Você pode se desligar. Mas imagina se fosse igual o carro, que toda casa tem um carro, toda casa tivesse uma usina dessa. Ia diminuir a quantidade necessária para aumentar, né? Olha, uma estudante de uma universidade... Tem o microfone aberto, pessoal. Tá com um pouquinho de ruído. Imagina que uma estudante de uma universidade na Alemanha falou para mim que o sonho dela era conhecer o Brasil, porque nós somos ela citou que nós somos ela usou um termo assim, vocês são os reis do sol, sabe? O Brasil o potencial solar nosso é tão grande que ela imagina que a cada 10 passos que ela dê aqui no Brasil, ela vê uma usina de energia solar fotovoltaica. Sabe? E eu, assim, com os olhos cheios de lágrimas, falei com ela, assim, vamos chegar nesse nível e quando chegar eu te convido. Porque nós somos uma mina de ouro, gente. E quem me capacitou foram alemães. Eu fiz as minhas capacitações todas por alemães. Para vocês terem uma ideia, de 3 mestres que eu tive, 2 moram no Brasil. Já, definitivamente. Para uma pessoa que sair de um país de primeiro mundo e vir para o Brasil,
é porque realmente eles estão à caça do ouro aí, estão ganhando muito mais aqui do que lá, né? Então, ai, Clóvis, que bom, tomara que seja até muito mais. Eu acho que o microfone do Daniel tá ligado. O Daniel, dá uma olhadinha, por gentileza. O telefone de Edmilson e de Ricardo Vinas. Os dois estão falando ao mesmo tempo, está dando barulhos aqui. Ruído, sim. Ah, aqui. obrigada, gente. Obrigada. Então, aí a gente às vezes clica sem querer, até eu mesmo, às vezes eu fico falando até no mudo aqui. Poderia falar um pouco de investidores híbridos perante a concessionária, serão bem aceitos? Ô, Geraldo, em resumo, o que vai ser... não tem nem como não ser, mas não é o híbrido que você homologa a parte conectada à rede, né, que é o on-grid. E o que acontece? Eles têm que ser aceitos desde que eles sejam homologados, desde que eles tenham a concessão, né? Então, se tiverem a concessão do Imetro até 10 quilômetros, ou alguma outra concessão aí internacional acima de 10 quilômetros, não tem como a concessionária não aceitar esse inversor, tá? E é uma forma bem legal. Aí eu acho que quem for aí na Intersolar esse ano, com certeza vai ver muito off-grid, vai ver muito híbrido, vai ver muito distribuidor que... Não, Clóvis, não é que precisa de muito estudo, não. Acho que a viabilidade realmente é quando você tem cargas prioritárias ou que você não queira injetar na rede, por justamente não ter que pagar a partir do ano que vem, principalmente, né? Os valores de 15%, 30%, 45%, 60%, 75%, 90% e 100% do fio B sobre o crédito que vai ser consumido, eu acho que o investidor híbrido vem com tudo mesmo, né? Ao invés de eu pagar sobre isso, eu vou armazenar essa energia e vou colocar ali o que a gente chama de cargas prioritárias, uma iluminação, um sistema de segurança, uma iluminação externa, uma cerca elétrica, um sistema de CFTV, tudo isso pode ser alimentado por baterias, né, cargas menores, sem problema algum. Sem problema algum. Isso, muito bem. Aguardaremos. Estou ansiosa aí também. E de preço viável, né, para todo mundo, de preço acessível para todo mundo. Pessoal, já são 5h32. Vamos encerrar agora para partir para o sorteio. Muito obrigada, professora Saunaray. Imagina, gente, eu que agradeço todo mundo por ficar aqui comigo até agora. Olha, a gente manteve praticamente todo mundo aí, né? Até agora eu falei 52, a gente tem 48, aí provavelmente as baterias que têm descarregado, né? Estou muito feliz porque eu tenho 10 dias que eu estou parada aí, né? Paradinha, tive que fazer uma cirurgia e isso me fez levantar da cama e começar de novo, né? E retomar a minha vida profissional aí, apesar de não ter parado, o tempo todo a gente fica respondendo, eu não consigo, mas foi um tempo aí que eu precisei de ficar mais quieta, né? As dores fazem com que te obrigue a ficar mais quietinha, né? Nos obriga de certa forma, mas eu estou muito feliz, eu acho que eu estou muito mais feliz aí do que vocês aí com a questão da aula aí, por estar conseguindo retomar, porque até sentada, esse tempo que eu fiquei aqui com vocês, eu nunca fiquei, nesses últimos 10 dias, eu não fiquei nem 15 minutos, 30 minutos sentada nessa posição aqui, com prazer de estar aqui, sem dor, né? Vamos ver, depois qualquer coisa eu mando a conta. Então, agora vamos deixar a professora Saunaray descansar, né? E vamos partir para o sorteio. A senhora merece, porque a senhora viu que eu estou me mexendo na cadeira, eu também estou com problemas ciáticos aqui. Então, a sua palestra é fenomenal, por isso que todo esse muito obrigada, Vitor. O meu tem a ver um pouquinho com coluna também, mas é a veieira, né? É a idade que vai chegando, tá? Parabéns, passou rápido o tempo. Obrigada. Eu vou ficar aqui de olho para ver quem vai ganhar esse sorteio aqui, viu? Eu vou ficar por aqui para ver quem vai ganhar esse sorteio. Já que eu estou na guerra mesmo, vamos até o final, não é não? Lembrando que o primeiro colocado, você sortear dos 2 nomes, tá? E o primeiro colocado vai ganhar o curso de homologação ao vivo com a professora Saunaray. Olha só, que legal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Já está compartilhada já? Para vocês acompanharem ao vivo aqui comigo.
e ficarem aí na torcida. O primeiro colocado, o primeiro nome, vai ganhar o curso com a professora Sanarai. E o segundo nome colocado aqui vai ganhar um kit de cervejas da nossa parceira Genix. Tá certo? Todo mundo na torcida. Vamos lá. Os ganhadores, por favor, não saiam da transmissão. Eu preciso pegar o contato de vocês. Irineu ganhou o curso de homologação com a professora Sanarai e o Marcos ganhou o kit de cervejas da Genix. Parabéns, gente! Muito bom! Muito legal. Bom, obrigada pela participação de todos vocês, por terem ficado aqui com a gente até o final e aproveitado mais esse dia do evento. E amanhã tem mais, tá? Amanhã a gente vai ter uma palestra com o nosso diretor de projetos e novos negócios aqui da OCO, Roberto Molina. Ele tem 13 anos de experiência no mercado e é especialista em gerenciamento de projetos on-grid e off-grid. Não percam, hein?